Os conceitos até agora? Estou explicando muito rápido, como que tá? Tá sim, tranquilo. Tá? Esses conceitos vocês já tinham visto, assim, ou já tinham lido, pelo menos? Já mais ou menos no YouTube e tal. Deu para esclarecer um pouquinho? Sim. Beleza, então, vamos continuar. Se não perdeu o ritmo, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Abrir sem querer. Sai da frente. Sai da frente. Então, o que eu estava explicando para vocês? Eu estou gravando já a aula, tá? O que eu estava explicando para vocês? Que uma bobina, aqui ó, tem a bobina. Se eu pegar o ímã e aproximar e distanciar dessa bobina, ó, eu tenho movimentação de elétron. E quanto maior a movimentação que eu fizer aqui, mais rápido os elétrons se movimentam de um lado para o outro, tá? Esses elétrons aqui se movimentando dentro dessa bobina, o que são esses elétrons? Hein? O que é uma movimentação de elétron dentro de uma bobina, dentro de um fio? Corrente indutora. Corrente. É exatamente isso daí, é a corrente, certo? Então, se você movimentar uma bobina perto de um fio, você vai ter movimento de um fio não, né? De uma bobina, você vai ter movimento de corrente, certo? E descobriram que o contrário também é válido. Ou seja, aqui, ó, desliguei a pilha e aqui vocês têm uma bobina, que é enroladinho de fio aqui, ó. Deu várias voltas aqui. O que o pessoal percebeu? Se você aplicar tensão nessa bobina, movimenta a corrente. E conforme movimenta a corrente, forma um ímã. Se vocês forem olhar aqui, ó, o que forma de desenho de um em relação ao outro é basicamente a mesma coisa. Tá vendo? E aí aqui, ó, intensifiquei a tensão, aumentou a corrente, a gente tem um campo maior. Então, se percebeu o seguinte, que vocês têm a possibilidade de gerar campo através da aplicação de corrente em uma bobina. Do mesmo jeito que o contrário é válido. Se você pegar e movimentar a bobina, um ímã perto de uma bobina, vai gerar corrente nessa bobina. Legal. Tendo isso dito, a gente já pode ter uma ideia do princípio. Sai da frente, negócio. A gente já pode ter uma ideia do princípio de um gerador. Como que funciona um gerador de energia elétrica? Eu estou explicando aqui de uma maneira mais bem figurada, bem simplificada, para facilitar o aprendizado aqui de vocês. Dependendo do polo que se aproxima ou distancia dessa bobina, a corrente vai para um sentido ou vai para o outro. Então, olha só, se eu vier aqui neste desenho que eu tinha mostrado antes e ficar fazendo isso aqui, ó, vocês estão percebendo que conforme eu aproximo um lado aqui, ó, e distancio, a corrente vai para um lado, vai para o outro? O que é essa corrente indo para um lado e para o outro? Corrente alternada? Corrente alternada. É exatamente isso daí. Então, não dá para ficar fazendo esse movimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um movimento rotativo. Tá vendo essa roda d'água aqui? Essa roda d'água ela vai movimentar, vai fazer efeito de giro aqui. E aí o seguinte, quando eu vier aqui e aplicar água de maneira figurada, olha lá o que acontece. Você tem o ímã aproximando o polo sul e o polo norte daquela bobina em momentos distintos. O que isso está fazendo? Está fazendo com que o elétron vá de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A alternância da ordem que o elétron vai é o que a gente chama de corrente alternada, tá? E aí, se eu pegar e aumentar a velocidade aqui, o que eu estou mudando? Hein? No caso, tá passando para contínua? Não. Eu estou aumentando a frequência. Aumentando A a frequência, frequência. realmente. O que é frequência, então? Vamos ver se vocês entenderam. Ele explicou isso em um gráfico. Tem aquelas ondas. Isso. A Tem uma linha, frequência... ela se mantém em 60, né? Aí
Só para explicar para vocês. Em um sistema de corrente alternada, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Não vai ficar tão bom, porque, né, é a mão livre. Vou pegar aqui, vermelho. Se você tiver um gráfico senoidal... Eita, mas aí ficou torto demais, gente. Vai por mim, desenhar com o mouse, eu que não tenho mão tão firme para desenhar, é uma tranqueira. Vou fazer de um outro jeito aqui, vai ficar melhor. Então, não ficou mais reto, mas ficou do jeito que eu queria. Então, o que acontece? A corrente alternada, basicamente, é fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer na mesma velocidade do desenho aqui, ó. Colocar bem devagarinho. Ó, eu vou tentar começar o meu desenho quando esse aqui estiver parado. Quando a corrente está parada, ó, ele vai dar uma paradinha. Parou. Aí ele está subindo. Parou. Foi para o outro lado. Parou. Foi para o outro lado. E assim vai, tá certo? Isso daqui é a ideia da corrente alternada. Você tem o movimento do elétron indo para um lado e para o outro dentro dessa bobina. Quando a gente vê que o gráfico dessa senoide passa por esse encontro aqui, por exemplo, aqui e aqui, ó, é aonde o movimento de elétrons aqui cessou, certo? Então, isso daqui, essa variação que vocês estão vendo, é o movimento de corrente alternada, certo? E aí, quando a gente fala de corrente alternada, vocês estão percebendo que, hora que não tem movimento de elétron, ou seja, está parado, hora está movendo bem rápido, está diminuindo a velocidade, parou, está aumentando a velocidade no outro sentido, parou. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém, por acaso, de vocês, consegue ler a corrente, consegue, desculpa, ver a energia da lâmpada aí desligando, por exemplo, ver a lâmpada desligando no movimento desse Não, elétron, ligando e desligando? impossível. Impossível. Por quê? Porque não é devagar desse jeito, certo? Se fosse devagar desse jeito, vocês conseguiam ver. Mas não é devagar desse jeito. A corrente alternada, ela repete isso daqui, ó, várias vezes por segundo. E para isso a gente dá o nome de frequência, tá? Então, a frequência quer dizer para mim a quantidade de vezes que isso que eu circulei ocorre por segundo. Ou seja, a corrente parou, foi para um lado, parou, foi para o outro. Quantas vezes que isso acontece por segundo? No nosso caso, a nossa frequência é de quantos hertz? 60. 60 hertz. Significa que isso aqui ocorre 60 vezes por segundo, tá? Para ver se vocês entenderam a ideia básica. Se eu falar, por exemplo, aqui no Brasil é 60 Hz. Lá no Paraguai é 50 Hz. Lá, a oscilação é mais devagar ou mais rápida que a nossa? Mais devagar. Mais devagar. Então, se eu for usar esse exemplo aqui, desse desenho, eu vou estar fazendo isso aqui, ó, na frequência deles. Mais devagar, tá? Assim como se eu pegar e colocar, por exemplo, a nossa frequência mais alta, tá? E é isso daí, isso aí é o sistema de corrente alternada. Recapitulando tudo, lembrando que eu estou fazendo uma explicação bem superficial, para não ficar maçante, porque vocês já tiveram a aula teórica, mas vocês não tiveram uma boa fixação. Corrente alternada é o movimento de elétrons de um lado para o outro dentro do circuito elétrico, e esse movimento de um lado para o outro acontece por causa do nosso sistema de geração de energia elétrica, em bastante resumo, que ele faz com que, através dos ímãs colocados lá dentro do gerador, tem várias estruturas de gerador, enfim, mas simplificando bastante, você consegue um movimento de corrente ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, repetidas vezes. A quantidade de vezes que esse ciclo acontece dentro de um segundo, a gente dá o nome de frequência. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de oscilações, de ciclos, dentro de um segundo. Tá? Entendido? Sim, tranquilo. Até agora tudo certo, né? Sim. Alguma dúvida? Não, né? Não, não. Beleza. Então, vamos agora voltar aqui para minha
aula aqui. Então, isso aqui que tinha o desenho aqui para explicar, eu acho que não fica tão fácil de explicar para vocês sem aquela animação. Então, eu prefiro usar aquela animação. Aqui, eu tenho um gráfico de senoide. Esse gráfico de senoide, deixa eu só... Parece que o negócio não quis maximizar. Vou fechar esse aqui. Aqui, só aqui. Vai. Pronto. Isso aqui é uma senoide, certo? Senoide, isso aqui acontece 60 vezes por segundo e tudo mais que eu falei para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos valores de tensão que a gente tem, que a gente mede na nossa rede. Todo mundo aqui sabe qual que é a tensão que tem na tomada de casa? $220. 220. Legal. Então, 110. Né? A 110 é em São Paulo e 110 é o valor figurativo, né? Se você for lá e medir na tomada, não dá 110, dá 127. Tá? Mas eu já explico isso para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, na verdade, perguntar. Olhando para esse gráfico, digamos que esse gráfico, ao longo do tempo, represente a tensão na sua tomada. Porque a tensão na sua tomada, ela varia, certo? Corrente alternada, a tensão alterna também. Legal. Vocês conseguem dizer nesse gráfico aqui, aonde que fica o 220 que vocês têm na tomada? No caso é nesse ponto aí que tá o 240? Aqui? É Isso? próximo do 240. Por aqui? Entre... Isso. Deixa eu marcar aqui com o lápis. Você falou aqui. Isso? Ou não? Olha, né? Creio que é entre 130 e o 240, né? 130 e 240? Você fala o quê? Aqui? Isso. E aí, mais alguém querendo chutar algum outro valor? Não, acho que aí também. Bom, dá uma má notícia que vocês dois erraram, tá? O que acontece? A tensão, ela varia ao longo do tempo. Então, ela passa por zero. Nesse ponto que eu estou marcando aqui, ó, é 0 volts. Vou até pegar aqui. Vou marcar de verde. Nesse ponto que eu vou marcar de verde aqui, marquei de verde é onde passa por 0 volts. Ou seja, existe momento na... Sim. Ali é graus, é o grau do gráfico aí, né? não, você estava tentando ler embaixo como se fosse a tensão, né? Tá errado. Você Agora tem que entendi. analisar. Imagina que esse eixo da esquerda aqui, ó, eu vou até marcar esse eixo da esquerda. Esse eixo da esquerda que eu vou marcar em laranja, imagina ele como se fosse a escala de tensão, tá? Sendo que aqui no meio é zero. Aí você analisa assim, tá? Bom, aqui no meio onde eu marquei em verde é zero. Aonde vocês marcaram os pontos vermelhos, também está errado. Por quê? Porque aqui, do mesmo jeito, vocês não conseguem perceber que a tensão chega em zero. Do mesmo jeito que vocês não conseguem perceber que a tensão chega em zero, vocês também não vão conseguir perceber que a tensão chega no valor máximo aqui dessa senoide. Nem aqui onde está marcado de vermelho aqui embaixo, nem aqui onde está marcado de vermelho, que eu vou marcar agora, escrever aqui de vermelho, aqui em cima, ó. Por que que não dá? Porque é muito rápido, isso ocorre de maneira muito rápida e não é constante, então você não consegue perceber isso na sua rede. Então, quando a gente fala 220, resumindo bastante a história, é uma média do valor de tensão ao longo do tempo nessa senoide, tá? Vou dar um exemplo. Digamos, eu vou fazer com o negócio aqui em cor, vou pegar aqui, fazer em cor azul. O que é a média? Você pega, digamos assim, valor de tensão aqui, marquei de azul. Valor de tensão aqui, valor de tensão aqui, valor de tensão aqui,
valor de tensão aqui. Só que eu estou fazendo bem resumido, tá? Então, você vai pegar cada um desses valores de tensão aqui. E eu não vou repetir até o final da senoide, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas você pega a tensão aqui. Claro que tem mais amostras que a gente pode fazer nesse meio de caminho. Mas você pega a tensão durante todo esse tempo e divide por esse tempo. Ou seja, se aqui deu 10 volts, deu 20 volts, deu 30 volts, 40 volts, 100, 200, independente do valor que der ao longo da senoide, o que importa para a gente não é cada valor, é a média ao longo do tempo, porque é essa média que faz para a gente diferença no funcionamento do nosso equipamento. Essa média é a tensão eficaz, que a gente fala. E essa tensão eficaz, ela é a tensão que necessariamente faz os nossos equipamentos funcionar. É a média ao longo do tempo. Como que a gente descobre qual que é o valor médio? Primeiro, limpei aqui e eu vou marcar uma bolinha aqui. Nesse ponto onde vocês tinham marcado aqui, ó, marquei com uma bolinha vermelha, que vocês tinham falado para mim que era a tensão da nossa tomada, não é. Aqui é chamada de tensão de pico, usando a letra VP, né? Essa aqui é a tensão de pico. Essa tensão de pico aqui serve de base para a gente calcular a nossa tensão RMS. Então, que é a tensão chamada eficaz, tá? Então, a tensão RMS ela é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Eu não tenho raiz aqui, eu vou colocar assim, ó, raiz de 2. Certo? Então, é esse o cálculo que se faz para a gente descobrir o valor. Na nossa rede aqui, a tensão de pico para o nosso sistema é 300, deixa eu pegar aqui, 311 volts. Ficou ruim minha letra aqui. Não sei nem porque eu estou escrevendo assim. Então, a tensão de pico da nossa rede é 311 volts. Faz o cálculo aí e divide 311 volts por raiz de 2. R$219,91. Ou seja, 220. 220. Certo? Então, esse daí é o nosso valor de pico, tá? Da nossa tensão. E deixa eu pegar aqui um negócio para mostrar para vocês. Aqui não vai ter o desenho que eu queria pegar. Bom, depois eu vejo isso aqui. Então, esse aqui é o valor de pico. Então, a tensão eficaz, basicamente, é um valor aqui que é a média dessa somatória. Então, vocês entenderam de onde sai o 220 de vocês? Sai deste cálculo, certo? Beleza. Beleza. Então, a gente já falou aqui sobre o que é corrente alternada, a gente falou sobre frequência, falou sobre a senoide, falou sobre a tensão de pico, que é o valor máximo desse gráfico aqui, e falou sobre a tensão RMS, que é também chamada de tensão eficaz, que é a que a gente mede efetivamente na nossa tomada. Tá? 311 dividido por raiz de 2. Legal. Agora tem uma outra coisa que eu tenho que falar com vocês, que é o objeto que é mais importante para a gente poder trabalhar com a questão dos motores elétricos. Tensão elétrica trifásica. Alguém comentou que o Ageu falou sobre rede elétrica trifásica, pelo menos um pouco. O que vocês se lembram, quem teve a aula aí, sobre o que é rede elétrica trifásica? Nada? Pelo jeito, nada, né? Então, vou explicar para vocês de uma maneira bem simplificada
também para a gente ter um aprendizado rápido aí. Deixa eu pegar uma parte em branco aqui. São 3 fases, né, professor, de corrente alternada. São 3 fases, é exatamente isso. Bom, eu vou desenhar... Vamos imaginar que eu tenho um gerador aqui. Vou fazer um gerador. Quadro branco. Vocês estão vendo meu quadro branco aí? Então, né? Então, imagina que isso daqui, desenhado lindamente aqui, esse círculo preto, é um gerador visto de frente, tá? Desenhando de maneira simplificada o que seriam os sistemas das bobinas. Eu vou colocar uma pequena bobina desenhada em vermelho em um lugar aqui. Então, olha só. Imagina que aqui em cima tem uma bobina. Gostaram da minha bobina? Ficou bonita? Ficou linda, né? Que foi feita à mão. Mas foi feito com amor. Vai ficar legal. Então, olha só. Essa bobina aqui, se vocês imaginarem que aqui embaixo tem um ímã com um lado positivo e um lado negativo. Lembrando daquele princípio do gerador, se vocês pegarem e girarem esse carinha aqui, por exemplo, nesse sentido que eu estou desenhando aqui, o que vai acontecer com a corrente nessas pontas dessa bobina aqui? Vai alternar? Vai alternar do jeito que eu ensinei para vocês. Olhando desse jeito bem simplificado, isso aqui é um gerador monofásico. O que basicamente é um gerador trifásico? Um gerador trifásico nada mais é do que o mesmo conceito que vocês estão vendo aqui para uma bobina, aplicado a outras 2 bobinas. Deixa eu desenhar de outra cor aqui para ficar mais bonito. A outras 2 bobinas. As bobinas vocês já perceberam que são bonitas, né? Que vão estar instaladas em pontos. Deixa eu ajeitar minha bobina para ficar mais bonita. Basicamente, o que a gente vai ter? 3 conjuntos de bobina instalados dentro do gerador e eles vão estar defasados, ou seja, instalado em pontos diferentes por uma certa diferença de ângulo. Tá? Eu já vou explicar essa questão do ângulo, mas primeiro, todo mundo entendeu que basicamente a diferença entre um gerador monofásico e um gerador trifásico é que um gerador monofásico basicamente tem um grupo de bobina que vai ter aquele conceito de geração alternada, conforme esse ímã que se movimenta perto dela. E um gerador trifásico vai ter o mesmo conjunto de bobina repetido 3 vezes em 3 momentos diferentes. Isso aqui ficou claro? Sim, sim. Beleza. Vocês conseguem perceber que uma fase para outra, se você ignorar, por exemplo, a primeira que eu desenhei é vermelha, mas ignora vermelha e ignora azul. Para a bobina verde, faz alguma diferença as outras, por exemplo? O comportamento que vai ter na ponta do fio do verde não vai ser igual ao do vermelho? Sim. Vai. O do azul também vai. Qual que vai ser a única diferença? Basicamente o que acontece numa bobina agora vai acontecer depois. Por exemplo, imaginando que você vai gerar esse ímã que está aqui no meio, você vai girar aqui para o sentido horário. Tá? Girando ele para o horário, se agora o positivo está apontado para a bobina vermelha, depois o positivo vai estar apontado para a bobina verde, e depois para a bobina azul, e depois volta para a bobina vermelha, quando der uma volta completa. E esse ciclo aqui se repete continuamente. Basicamente, o que acontece em uma das bobinas vai acontecer na outra depois, e vai acontecer na outra depois, e volta a acontecer na primeira depois. Tá? Então, um sistema trifásico é um conjunto de 3 sistemas monofásicos que fazem exatamente a mesma coisa, separados por uma angulação. A angulação é a diferença entre uma bobina e outra. Detalhe. Uma volta completa, quantos graus tem? 360. Legal. Se dividir por 3 dá quanto? 120. 120. Então, para o sistema ficar equilibrado, as 3 bobinas têm que ficar instaladas mecanicamente em um gerador, por exemplo, separadas por 120 graus,
porque 360 graus dividido por 3, que são 3 bobinas, dá 120 graus. Ou seja, se você desenhar, eu vou fazer aqui, mas eu vou apagar porque vai ficar meio estranho. Vou desenhar de rosa aqui. Se você desenhar aqui, ó, uma marcação, deixa eu fazer com linha reta que vai ficar mais fácil. Desenhar uma marcação aqui, desenhar outra marcação aqui, e desenhar outra marcação aqui, claro que eu não fiz na régua, né? Mas se você for medir o ângulo, por exemplo, daqui para cá, tem que dar quanto? 120. 120. Aqui tem que dar 120 e aqui na outra tem que dar 120 graus também. Então as bobinas são defasadas em 120 graus, uma em relação à outra. Então, esse é o conceito de um sistema trifásico. O que acontece numa bobina agora, acontece na outra bobina depois, por causa do atraso, né, entre uma bobina e outra, quando elas estão instaladas em um sistema de um gerador elétrico trifásico. Certo? Certo. Então, quando vocês falam da fase R e ST, vocês estão falando isso aqui, ó, que a fase R, por exemplo, é essa daqui, que está de vermelho. A fase S, por exemplo, é essa daqui, que está em verde, por exemplo, e a fase T é essa aqui, que está em azul. Dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem a ideia básica. R, S e T. Bom, explicado isso, para desenhar a senoide é um pouco difícil de eu desenhar aqui, para ser sincero, tá? Então eu vou usar o desenho da minha aula mesmo aqui, do meu data show. Data show não, né? Do meu slide. Então, aqui estão as 3 bobinas desenhadas. Está chamando aqui V1, V2, V3. Se você for ver, gente, o que acontece em uma bobina, que é a V1, por exemplo, acontece depois na bobina 2, que é a V2, e acontece depois na bobina 3, que é a V3, e volta a se repetir na bobina 1, que está sendo chamada de V1. E isso aqui se repete para sempre, tá? Então, isso daí é o sistema de geração de energia elétrica em um sistema trifásico. Entendido? Sim. Alguma dúvida até o momento? Não. Não? Bom, Não, tranquilo. agora tem mais um conceito que a gente tem que aprender. Atenção no sistema que a gente fala de um sistema trifásico, a gente compara, quando é sistema trifásico, uma fase com a outra. A gente não compara as 3 fases ao mesmo tempo. Toda vez que vocês vão medir tensão do sistema trifásico, na verdade, vocês comparam fase com fase. A medida de tensão é sempre feita assim. A tensão de sistema trifásico, como vocês já têm uma pequena relação com o ambiente industrial, ela é maior ou menor que o sistema monofásico? Maior. Maior, né? Por que Uhum. será que é maior? Que é 380. Eu sei do valor. Mas por que esse valor é maior? É aí que vem o aprendizado que vocês têm que pegar daqui. Lembra que eu Ela falei tem. que... Oi, pode falar? Não, pode prosseguir. Tá. Quando eu falei antes para vocês, eu falei o seguinte, que a energia elétrica trifásica, desculpa, a energia elétrica do sistema de corrente alternada, quando a gente mede, se vocês forem fazer uma medida aqui, basicamente vocês vão pegar o valor aqui, ó, eu estou rabiscando aqui, já aparece para vocês aí. Estou rabiscando com uma caneta aqui, ela fica meio difícil de fazer. Estou pintando aqui, vamos ver se vai ficar bonitinho. Sai da frente. Aqui, de novo. Vermelho. Vocês viram que eu pintei de vermelho aí. Ficou meio feio, né? Mas dá para entender a ideia, né? Essa área pintada de vermelho que vocês estão vendo, o que que ela é? É toda a parte do semiciclo positivo. E aí, para vocês pegarem
e calcular qual que é a tensão eficaz nesse caso, vocês vão pegar os valores de tensão ao longo do tempo e dividir. Basicamente, esse aqui é um montante, entre bastante aspas, do valor de tensão que a gente tem se a gente for comparar uma fase com um ponto que não tem variação de tensão, que é o eixo referência. O eixo referência é esse que eu vou marcar aqui de verde. Deixa eu até pegar aqui. Esse que eu estou marcando aqui de verde no meio, ó. Esse que eu marquei de verde aí é o eixo de referência. Esse eixo de referência aqui serve de base para o nosso cálculo aqui. Quando você compara uma fase com a outra, você vai ter uma fase que está variando em tensão, sendo comparada com outra fase que também está variando em tensão. Isso quer dizer o seguinte, eu vou pegar aqui uma outra caneta aqui, eu vou pegar agora a azul. E eu vou pintar aqui, por exemplo, comparando a fase 3 com a fase 1. Fase 3 com a fase 1. Vou usar aqui. Vou pintar aqui. Aí é uma coisa que eu sinto falta da aula presencial, porque eu gosto de usar quadro para dar esse exemplo, sabe? Pintar, escrever, desenhar. Sou um cara acostumado com isso. As aulas em ambiente virtual, a gente tem que se adaptar a ter um quadro de mentira, né? Que é um quadro virtual. Fora que a gente demora tanto tempo quando a gente é professor a aprender a escrever num quadro, e aí agora estou tendo que aprender a escrever, de desenhar com o mouse. Vocês viram que eu pintei uma areazinha de azul aí? Sim. Esse ficou mais bonito que o vermelho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou girar aqui para botar numa parte branca. Deixa eu dar um zoom aqui numa parte branca. Pergunta para vocês. Qual que é maior? O azul. O azul. Então, a diferença de potencial, se você for pegar e for somar ao longo do tempo, fazer a divisão ao longo do tempo, o valor de diferença de potencial que tem de uma fase para outra fase é maior do que o valor de diferença de potencial do que uma fase para o neutro, que eu marquei uma referência ali no eixo X como ponto de zero. Então, é por isso que a tensão trifásica, que a gente fala, é maior que a tensão monofásica, porque você está comparando uma fase que está variando com outra fase que está variando. E essa outra fase, às vezes, ela vai ter... Deixa eu limpar agora a minha tela, né? Às vezes, ela vai ter um valor negativo ali e você lá no valor positivo. Então, a diferença de potencial ela vai ser maior, tá? Por exemplo, se você for olhar aqui, ó, no pico da fase 1, ela está comparando, está tendo esse valor aqui de intensidade. No pico da fase 3, tem aqui e ainda um pouco para baixo, porque outra fase está em outro ponto aqui, outro valor, tá? Então, a tensão trifásica ela é maior que a monofásica, porque quando a gente fala de tensão trifásica, na verdade, a gente compara uma fase com a outra. E uma fase comparando com a outra vai ter um valor de diferença potencial ao longo do tempo maior do que uma fase com um ponto que não tem variação. Beleza, falei tudo isso. Qual é o valor da tensão trifásica em relação à tensão monofásica? A tensão trifásica, gente, ela vai ser sempre assim, ó. Tensão trifásica vai ser igual a tensão mono ficou parecendo um ovo aqui, né? Mono vezes multiplicado por raiz de 3. Sempre vai ser essa relação, tá? Tensão trifásica é igual a tensão mono dividido por raiz de 3. E aqui eu tô com um costume ruim que eu tento escrever. Tensão trifásica é igual a tensão mono vezes raiz de 3. Raiz 3. Certo? Entendido essa parte? Sim. Agora faz um cálculo aí para mim. Se a nossa tensão monofásica ela é 220, qual que é o valor da nossa tensão trifásica?
Calcula aí. R$ 191. Não. Vou pegar a calculadora aqui para mostrar para vocês. Calculadora. Não, coloquei errado aqui. Ó, tirando aqui da frente. 220 multiplicado por 3 raiz. Cadê a raiz? Cadê a raiz? A 381. Aqui, ó. Raiz de 3. Qual que é o valor? Olha lá, 381 alguma coisa. Ou seja, a nossa rede trifásica tem o valor que a gente chama valor nominal de 380 volts. Beleza? Beleza. Entendido? Então, agora eu vou explicar aqui um motivo por que eu costumo falar a tensão trifásica lá a tensão monofásica lá de São Paulo e lugares que tem o sistema trifásico 220 é 127. Por quê? Qual que é a tensão trifásica primeiro? Alguém aqui é de algum lugar tipo Pará, Bahia, Minas, São Paulo? Uma coisa assim? Não? Não. Quem é de lá, até quem não é de lá, sabe que lá a rede trifásica é 220 volts. Lá, aqui é 380, lá é 220. Isso está claro para todo mundo? Todo mundo já tinha ouvido falar sobre isso? Já ouvi falar, mas não sabia que era... Eu sabia que existia trifásica 220. Sim. Nesses lugares tá? Então, São Paulo Bahia, Rio de Janeiro, um monte de lugar Então, a trifásica deles é 220. Fazendo o cálculo inverso, se fosse 110, teria que dar 110. Então, ó, 220. Aí, lá eu multipliquei, eu vou dividir. 220 dividido por 3 raiz. A raiz de 3, né? 127. Este aqui é o valor convencional da rede monofásica lá. Até porque, por exemplo, se eu fizer 110 multiplicado por raiz de 3, deu 190. Alguém, em algum lugar daqui, ouviu falar que existe sistema trifásico 190 volts? Não. Pois é, então não bate, entendeu? Então, assim, o 110 é um valor convencional que se fala no dia a dia. Eu tinha feito errado. Oi? Foi esse cálculo que eu tinha feito errado, hein? Entendi. Então, assim, esse valor de 110 que o pessoal fala para São Paulo, para Minas, esses negócios, é o valor convencional que é falado no dia a dia, mas que não condiz com a realidade. Se você for na tomada, você não pega esse valor, porque não é esse valor, não bate, não tem como bater, tá? Então, nesses lugares é 127 mono e 220 valor trifásico. Bom? Certinho? Tudo tranquilo até agora? Gente, vai acabar a parte da aula aqui. Já já eu emendo na segunda parte. Agora que eu vi, empolguei aqui, sem querer. Vamos dar um tempinho de uns 10 minutinhos aí, tá?